Vamos lá, turminha. Agora são 6h43. Eu vou gravar o vídeo aqui, rapidinho eu faço. Eu vou gravar dois vídeos. Um com uma base, né? Uma base lá no seu ensino fundamental 2 e médio, que vai estruturar a nossa dedução do novo método. É o nosso último método, método das secantes. E aí, também usado para cálculo de raízes de uma equação ou zeros de uma função. Então, eu vou fazer dois vídeos, o primeiro aí de uns 10 minutos, 15 minutos, o segundo também de 20 minutos. Aí eu deixo com vocês um exercício, vocês fazem. Aí, quando voltarmos, eu já volto então com um novo método num outro campo da matemática, beleza? Vamos lá então. Bem, o que você vai ver aqui hoje, eu vou colocar no meu livro. Então, o que você não vai achar? Você não vai achar em livro nenhum, ou pode procurar no YouTube a dedução do método das secantes através de triângulos semelhantes, que é um conteúdo muito básico. Vamos lá então? Então vamos começar assim, quer ver? Vamos voltar um pouquinho lá no seu oitavo ano, né? Oitavo ano, antiga sétima série. Beleza? Vamos lá então, turminha. Olha só. É só olhar para você poder entender depois que eu vou aplicar essa ideia no método numérico para cálculo de raiz ou zero de uma função. Mas está lá na base. Olha só. Esse triângulo aqui, ó, esse aqui é um triângulo com lados A, B e C, beleza? E ele possui ângulos internos, ó, ele possui ângulos internos iguais a alfa, beta e teta. Tudo bem? É um triângulo qualquer. Se ele é escaleno, se ele é isósceles, se é equilátero, pouco importa agora. É um triângulo qualquer com ângulos internos alfa, beta, teta e lados A, B e C. Olha o que eu faço, quer ver? Eu vou na Xerox da São Camilo aí e pego esse meu papel e peço ao rapaz da Xerox que amplie para mim essa figura em 3 vezes. Na hora que ele ampliar a figura em 3 vezes, eu vou ter no papel essa figura aqui, ó. Ó, turminha, se esse triângulo aqui é uma ampliação daquele ali e eu mandei ampliar 3 vezes, então se esse lado medir A, passou a medir quanto, hein? 3A. Se esse lado medir B, passou a medir quanto, hein? 3B. Se esse lado medir C, passou a medir quanto? 3C. Da mesma forma que se esse ângulo aqui medir alfa, esse passou a medir quanto? Agora calma, né? Professor, se eu somar os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180 graus no triângulo pequeno ou no triângulo maior. Então, os ângulos internos se mantêm imutáveis, né? Então, ó, aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo beta e aqui eu tenho um ângulo teta. Beleza? Quero te falar o quê? Sempre que você Sempre que você olhar para dois triângulos e eles possuírem os ângulos internos iguais, um triângulo tem que ser uma ampliação do outro. Tem que ser, não tem jeito. Eu olhei para dois triângulos e eles possuem ângulos internos iguais, é porque um é uma ampliação do outro. Então, existe entre eles uma razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? É o número que te fala quantas vezes é maior um lado em relação ao lado correspondente no menor triângulo. Quem são os lados correspondentes? Os lados opostos ao mesmo ângulo são lados correspondentes. Então, ó, esse lado aqui, oposto ao ângulo beta, é correspondente a esse lado aqui. Então, entenda uma coisa. Se esses triângulos são triângulos com ângulos internos iguais, então são triângulos semelhantes. Beleza? Se são triângulos semelhantes, existe entre eles uma razão de semelhança. Concorda comigo? E aí, essa razão de semelhança, nesse caso aqui, é igual a 3. Então, esses triângulos são semelhantes na razão 3, ou seja, um lado qualquer do maior
é 3 vezes maior que o seu lado correspondente do menor. E o que são lados correspondentes? Lados opostos ao mesmo ângulo. Quero falar o que para você? Então, se dois triângulos são semelhantes, se eu dividir um lado L por um lado qualquer correspondente L, tem que dar uma razão de semelhança K. Nesse caso aqui, a minha razão de semelhança é igual a 3. Tudo bem? Então, ó, triângulos que possuem ângulos internos iguais são triângulos semelhantes. Então, eles estabelecem entre eles uma razão de semelhança. E quem é essa razão de semelhança? É a razão entre dois lados correspondentes. Nesse caso aqui, se eu dividir qualquer lado do maior triângulo pelo lado correspondente do menor triângulo, eu vou encontrar o mesmo número, uma mesma razão, que é a razão 3. Dessa forma, presta atenção. Ó, esse triângulo, ó, o triângulo A, B, C, D, E, F. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Se esses dois triângulos são semelhantes, então lados correspondentes estabelecem uma mesma razão de semelhança. Então, se eu dividir, olha só, se eu dividir a base do maior triângulo pela base do menor triângulo e encontrar uma razão K, dividindo a altura do maior triângulo pela altura do menor triângulo, também tem que dar que razão, galera? Também K. Ou seja, se são semelhantes, se a base do maior é 5 vezes maior que a base do menor, então a altura do maior também vai ser 5 vezes maior que a altura do menor. Nesse caso, então, eu posso falar que Bzão vai estar para Bzinho na mesma razão, né? Se essa razão é igual a essa, que Hzão está para Hzinho. Para quem saiu há pouco tempo de um pré-vestibular, isso se usava muito lá na ótica geométrica, né? Para cálculo de projeção de sombra, câmara escura, aplicação das leis de Gauss, tudo saía daí, de triângulos semelhantes. Beleza? Então agora são 6h51, eu vou parar esse vídeo, vou fazer um novo vídeo aplicando essa ideia. Agora, isso aí te acompanhou no ensino fundamental 2, depois no ensino médio para o vestibular e agora para o cálculo numérico. Tudo bem? Vamos lá, espera só um pouquinho.